Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá, mandar aviãozinho para o pessoal chegar para a live. A live hoje. Oi, Murilo, tudo bem, Murilo? Tá me ouvindo? Tá ok o áudio? Então, vamos lá. Vou mandar mais uns aviãozinhos aqui para o pessoal chegar para a live. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Bom dia, Camila. Nós vamos falar sobre, não é sobre o que te aconteceu, mas o significado que você deu. Por que que eu resolvi abrir essa live falando sobre o significado que nós damos para as coisas, para os eventos que acontecem conosco? Eu cheguei de uma imersão na quinta-feira da semana passada. E nessas imersões a gente vai e encontra outros terapeutas, nós vamos para trabalhar o nosso sistema, a gente vai para olhar para as nossas dores, enfim. E o que eu tenho observado, assim, eu sempre entro num lugar de observação, de me observar e observar outras pessoas. E tudo que chega para mim, dos meus clientes, meus clientes chegam com questões e tal, e eu tenho observado, tanto lá na imersão, quanto com os meus clientes, que, na verdade, o problema não é aquilo que você vivenciou, que você experienciou na sua vida, mas sim o significado que você deu para aquilo que você experienciou. Então vamos lá, eu vou falar para vocês sobre exemplos dos meus clientes, exemplos meus, da minha vida, para que vocês possam visualizar que significado eu dei para aquele evento da minha vida. Que significado eu dei que fez com que aquele evento me fizesse ficar parada, congelada em uma foto da minha vida, em um único momento da minha vida. Então você vai começar a observar e pensar na sua vida, lá na sua infância, o que aconteceu com a sua infância, como foi que seu pai te tratou, como foi que a sua mãe te tratou, o que foi que aconteceu lá na infância que doeu tanto, que aí você acabou congelando em uma fotografia, em um único evento da tua vida que te fez acreditar que você era incapaz, que te fez acreditar que você era incompetente, que te fez acreditar que a vida é dura, que te fez acreditar que que o relacionamento de casal é algo difícil, é algo que dói, é algo que machuca. Qual é a crença que está por trás daquilo que você está atraindo para a sua vida? Quais são as crenças que estão por trás daquilo que você está criando para a sua realidade? Quais são as crenças que estão por trás do relacionamento que você está criando de casal, da tua vida financeira, dos teus relacionamentos com os teus filhos, dos teus relacionamentos de amizade? Quais são os significados
e as crenças que estão por trás disso tudo aí. E como seria ser você, sem dar significado, sem dar uma definição e uma conclusão para o que aconteceu? Então eu quero que você pense comigo. Já imaginou a Cleia? A Cleia, com toda a história de vida dela, que vocês já sabem, foi criada dentro de prostíbulo, vivenciou, experienciou um ambiente abusivo. Porém, o que aconteceu com a Cleia até os 29 anos de idade? 29 anos foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, do meu segundo filho, aliás, que o Eduardo é o terceiro, porque eu engravidei e perdi um, daí ele era gestação gemelar, então, dentro da ordem, ele é o terceiro. Um deles parou de desenvolver, então nós tivemos 2 abortos. Até eu engravidar, o Eduardo nascer, eu experienciar esse avatar, essa persona de mãe, até isso acontecer, eu via, eu olhava, eu dava um significado para minha mãe. E eu olhava a minha mãe como a minha heroína, a Mulher Maravilha, aquela mulher corajosa, destemida, trabalhadora, potente, que criou três filhos legítimos e uma adotiva sozinha. Então, eu dei um significado, eu dei uma definição para minha mãe até o Eduardo nascer. Quando o Eduardo nasceu, eu passei a olhar a maternidade minha e a maternidade da minha mãe para conosco de uma forma diferente. Eu passei a definir ela de um jeito diferente. E aí eu comecei a questionar, eu coloquei em xeque. Como é que você, como mãe, pôde nos tirar de Curitiba, de um ambiente acolhedor, onde a gente convivia com os nossos avós, os nossos primos, os nossos tios? Como é que você pôde nos tirar daquele ambiente que era seguro para nós e nos colocar dentro de um prostíbulo em Sorriso, no meio do mato, aonde a gente não via nada, aonde a gente convivia com outras prostitutas? Como é? Eu comecei a questionar mentalmente e verbalmente para minha mãe. Como é que você teve coragem? Como é que, como mãe, você teve coragem de fazer isso? Então, o significado, a definição que eu tinha até o Eduardo nascer era uma. Após o Eduardo nascer, eu comecei a ver ela, a enxergar e dar um significado diferente para minha mãe. Foi quando eu entrei em profundo conflito comigo como mãe, com ela, da forma como ela nos criou, e com a vida, porque foi como se eu me perdesse de mim. Como se eu perdesse toda a referência que eu tinha de amor, de cuidado, de carinho, de família, de atenção. Foi como se eu perdesse o chão. E aí eu comecei a apontar, eu comecei a julgar, eu comecei a brigar de um jeito diferente com ela. Eu comecei a questionar até, às vezes, que ela não foi na escola assinar o meu boletim. Eu falava para ela, como é que você, como mãe,
pode nunca ter ido na escola assinar um boletim. Como é que você, como mãe, pode ter feito o que você fez? Eu comecei a dar um significado diferente. E esse significado, essa definição que eu dei para ela como mãe, fez com que eu entrasse em profundo sofrimento. Só que o pior, além de julgar ela, que ela tinha ido para o mundo e deixado nós com funcionárias, com prostitutas, com qualquer um, eu julgava ela, falava assim, a senhora ia para o mundo, a senhora não estava nem aí, se a gente estava com pessoas estranhas, com pessoas que iam nos fazer mal. Ou com 11 dias de nascido, o Eduardo, eu simplesmente larguei ele em casa com a minha funcionária e fui trabalhar. Mas na minha mente eu estava fazendo diferente, porque na minha casa tinha câmeras, porque eu podia observar ele das câmeras. Mas vocês acham realmente que uma criança com 11 dias de vida está preparada para se distanciar da mãe por várias horas? Sendo que no fundo, se eu quisesse, eu podia ficar em casa, eu podia ficar ali, o trabalho era pertinho, eu podia ir até a empresa, fazer o que tinha que fazer e voltar. Não, eu quis sair, eu quis deixar ele ali. Então, inconscientemente, quando eu julguei, quando eu apontei, quando eu defini e concluí minha mãe como uma mãe má, como uma mãe ausente, como uma mãe que não soube o que era melhor para os filhos, eu repeti um padrão de certo abandono. Então, o que nós temos que ter em mente? Que quando nós julgamos fortemente o outro, aquilo lá está dentro de nós. Quando algo no outro nos incomoda, é porque em algum lugar aquilo ali está dentro de nós e aquilo vai, sim, ter que vir para fora. Então, o meu apontamento, o meu julgamento veio de um jeito diferente, mas veio. Eu repeti um padrão de abandono, mesmo sem querer. Naquele momento em que eu estava definindo e concluindo e julgando, eu estava dando um peso para a maternidade da minha mãe, eu estava definindo e concluindo que ela não tinha sido uma mãe correta, que ela não tinha dado o que nós precisávamos. Eu inconscientemente me ausentei de dar aquilo que o meu filho mais precisava naquele momento, que era a minha presença, que era o meu cheiro, que era eu estar ali com ele. Mas mais além disso, que definições e conclusões que você aí, você que está assistindo a live, o que aconteceu com você que você definiu, concluiu e comprou como verdade para você que não é uma verdade? O que você definiu e concluiu e comprou como verdade para a sua vida, que na verdade só criou caca para a sua vida? Em que fotografia, em que momento da sua vida você parou, você congelou e comprou aquele momento ali como uma verdade? O que nós temos que ter muito claro na nossa mente é que não importa o que nos aconteceu,
Não importa como foi que aconteceu, o que aconteceu. Importa como eu vou interpretar aquele evento. Importa qual o significado que eu vou dar para aquele evento. Um exemplo aqui. Minha mãe, quando ela falava assim, ela tinha algumas crenças. Um exemplo de crenças assim básicas. Ah, minha vista esquerda tremeu, é porque eu vou passar raiva. Ah, minha vista direita tremeu, é porque eu vou sentir alegria. São significados, são verdades que você vai criando para você. Ah, eu não sei qual é o significado que você dá para os seus sonhos. Ah, sonhei com isso, é aquilo. Sonhei com dente, é morte. Sonhei com piolho. Cada um dá um significado e a gente vai comprando esses significados que os nossos pais criaram, compraram dos pais deles, e nós compramos significados, definições que vão ferrando com a nossa vida. Ah, minha mãe tinha uma fala assim, nossa, derrubou sal, meu Deus do céu, era o caos, alguém vai brigar na casa. E aí, por muito tempo, eu tinha aquela crença encalacrada dentro de mim. Eu tinha aquela crença, olho esquerdo tremeu, vou passar raiva. Sal caiu no chão, pisou em cima, vai ter briga na casa. Ah, qual é a outra crença que ela tinha que era muito forte, assim? Ah, essa é terrível. Riu demais num dia, vai chorar no outro. Quem aí que acreditou numa crença? Se você ri demais em um dia, chora no outro. Gente, vamos lá, vamos ampliar nossa consciência. Isso é uma verdade? Isso é o mais inteligente para nós acreditarmos? Que se hoje eu estou feliz, se eu estou rindo hoje muito com os meus amigos, com os meus familiares, com meu marido, com meus filhos, no outro dia eu vou chorar? Será que essa é uma crença mais expansiva para eu acreditar? Então eu te convido hoje a questionar as suas crenças, a investigar que significado, que crença, o que você comprou como verdade de você, como verdade de ser você, como verdade de experienciar a vida. Eu só fui soltando, tirando essas verdades, essas crenças, depois que eu fui estudando, me aprofundando com ferramentas de barras, constelação, Theta Healer. Quando eu fui estudando, eu fui me estudando e me observando, foi que eu fui soltando essas crenças. Foi que eu fui me permitindo a ter um olhar diferente. Um olhar diferente, um ponto de vista diferente. Então, eu te convido a se questionar. Este ponto de vista que eu tenho aqui, esta crença, ela me beneficia? Ela me empodera ou ela me enfraquece? Ela contribui para que eu tenha mais vida, mais saúde, para que eu seja mais feliz? Ou ela contribui para que eu seja escassa, para que eu seja uma pessoa limitada? Então, passe a se observar, se observe, observe as crenças, observe o que você comprou como verdade, observe você.
Observe o que passa aí na tua mente e questione. Verdade, isso é meu? É de outra coisa ou de outra pessoa? Verdade, de quem eu comprei isso? De quem eu comprei esse ponto de vista? E eu te convido hoje mesmo a devolver. A devolver. Sei lá para quem, para o seu pai, para sua mãe, ó querido papai, querida mamãe, professor, professora, eu agradeço o que eu recebi de vocês. E eu devolvo para vocês as crenças que são de vocês. As crenças que criaram a vida de vocês. E agora eu escolho ampliar a minha visão. Eu escolho ampliar aquilo que eu posso enxergar. Eu escolho ampliar o meu ponto de vista para um ponto de vista que me traga mais vida, mais saúde, mais dinheiro, mais alegria. Eu escolho sair daqueles pontos de vista que me limitaram uma vida inteira. Já imaginou você passar 30, 40, 50 anos com uma crença que te diminui, com uma crença que te torna pequeno, que te faz uma pessoa insegura, que te faz uma pessoa mesquinha, que te faz uma pessoa invejosa, que te faz uma pessoa triste, que te faz uma pessoa doente, porque as crenças são isso. As crenças, eu até escrevi algumas coisas aqui para eu não esquecer de falar. Crenças usam sentimentos, pensamentos e comportamentos para reforçar. Uma crença usa pensamento, sentimento e um comportamento para reforçar. Então vamos lá. Vou te dar um exemplo meu, bem claro. Eu acreditei uma vida inteirinha que eu era burra. Eu acreditei por pelo menos uns 36 anos da minha vida, 37 anos, que eu era burra. Então essa era uma crença. Alguém me falou que eu era burra, eu tinha pensamentos de que eu era burra, eu tinha sentimento, eu sentia que eu era burra, e olha só, como isso é terrível, como isso acaba com você. Eu tinha pensamentos que eu era burra, eu tinha sentimentos que eu era burra, e eu tinha comportamentos de uma pessoa burra. Crenças são pensamentos, sentimentos e comportamentos que reforçam aquilo que você acredita. Cleia, como que você saiu desse lugar de pensar, de acreditar que você é burra, que você era burra? Através de autoobservação, através das ferramentas de conhecimento que eu fui atrás. E hoje eu acredito, e hoje, gente, eu agradeço a essa crença que eu tinha. Olha só, agora eu vou falar para vocês sobre significado. A crença é que a Cleia era burra. O significado que eu dava lá atrás para a Cleia burra era 1. Hoje eu dou um significado que me amplia a consciência. Hoje eu dou um significado que faz eu criar mais. Então a Cleia acreditou que era burra lá atrás. A Cleia que acreditou que era burra, ela fez o quê? Ela fez administração, curso de administração. Ela fez o curso de direito. Ela fez toda a administração, terminou a administração, começou a fazer direito. Finalizou o curso de direito com a ordem na mão. Eu me tornei advogada com a ordem na mão.
Eu fiz, acho que 2 anos de economia. Eu estudei igual uma camela. E aí, sempre naquele lugar de me sentindo insuficiente, me sentindo burra, me sentindo incapaz. Esse sentimento, essa crença de que eu era burra, me fazia o quê? Estudar, estudar e estudar, estudar para tentar provar algo diferente para mim. Então, o significado que eu dou hoje para a Cleia, que acreditava que era burra, é um significado grandioso, porque foi graças àquela crença que eu fiz 2 faculdades e que eu mergulhei na minha própria dor. Qual era a minha dor? A dor da incapacidade. Eu mergulhei na minha própria dor. Então, por conta da crença de burrice, por conta de acreditar em determinado momento que minha mãe não tinha sido uma boa mãe, que ela tinha agido de uma forma que nenhuma mãe poderia agir, porque foi isso que eu pensei quando o Eduardo nasceu, foi que aí eu fui para a primeira formação de constelação familiar há 11 anos atrás e mergulhei nas minhas próprias dores, nas minhas próprias feridas. E que hoje eu dou um significado diferente para aquela Cleia que acreditava que era burra. Por eu acreditar que era burra, eu estudei, eu me aprofundei em ferramentas de autoconhecimento, em ferramentas que expandiram a minha consciência, em ferramentas que tornaram a minha vida muito mais leve, muito mais saudável e muito mais feliz. Então, eu não julgo mais aquela Cleia que lá atrás se sentia incapaz, se sentia burra, se sentia pequenininha, se sentia a coitadinha. Muito pelo contrário. Foi graças àquela Cleia que hoje eu tenho uma vida tão maravilhosa, tão gostosa, que hoje eu tenho uma consciência tão diferente da que eu tinha, que hoje eu passo por desafios com leveza, com alegria, com facilidade, sim. Ai, mas a Cleia é aquela pessoa que é a positiva, a positividade tóxica que as pessoas falam aí. Não, eu sou a Cleia, aquela pessoa que escolhe acreditar no que me faz bem, que escolhe acreditar no que me traz mais vida, que escolhe conscientemente, opa, essa crença aqui, ela me amplifica, ela me potencializa ou ela me desestabiliza? Ela me diminui? Opa, ela me diminui. Sai fora, não vou acreditar nisso aqui. Eu não vou dar um significado para isso aqui que ele não merece. Eu não vou dar um significado para isso maior do que eu. Entende? Então, olhando para as pessoas que eu atendo e participando de imersões e de formações, eu vejo que as pessoas voltam lá, fazem várias terapias, voltam lá na criancinha que o papai falou que era burrinha, que era incapaz, e elas travam a vida delas porque elas estão presas numa fotografia, num único momento da vida delas, e elas, ao invés delas mergulharem naquela dor, olharem para aquilo e diminuírem o significado daquilo, opa, isso aqui eu não vou tornar esse momento,
esse evento da minha vida maior do que eu. Eu não vou tornar o evento, o momento, a fase da Cleia que viveu em prostíbulos, que sofreu, que muitas vezes não tinha dinheiro para comprar mods, para andar de ônibus, andava de carona, que muitas vezes tinha vontade de comer uma maçã e não tinha dinheiro para comer. Eu não vou tornar essa fase da minha vida maior do que eu. Porque o que as pessoas fazem é, eu não consigo ganhar dinheiro porque na minha infância eu fui muito pobre. Então eu não consigo empreender porque na minha infância eu fui muito pobre, eu vim de um sistema escasso, eu vim de um sistema fraco. Se você veio de um sistema escasso, fraco, é para que você seja a forte, a determinada, a potente, a que faz, a que avança. Se eles foram fracos, se eles não conseguiram, se eles sucumbiram nas próprias dores, nas próprias sombras, é para que você veja tudo isso e agradeça. Opa, eu agradeço a Cleia lá, que passou por todos os desafios que passou na infância, na juventude, e que hoje pode ter a visão que tem justamente porque aquela Cleia vivenciou tudo aquilo. E que hoje sente uma profunda alegria, uma profunda gratidão, que dá um significado para aquilo diferente, que dá um significado para aquilo de um jeito positivo, de um jeito que me traz mais vida, de um jeito que me fortalece, não que me enfraquece. Então, o significado que você dá para os eventos da tua vida muda tudo na sua vida. Muda tudo. Tudo. Se você der significados negativos para os eventos da sua vida, a sua vida vai ser uma caca. A sua vida vai ser trauma e drama. Ah, céus, eu sou alcoólatra porque, né, a gente vê, conforme as constelações, ausência de pai. Opa, que significado eu estou dando maior do que eu para aquele pai que foi ausente lá na minha infância? Durante toda a minha infância, meu pai se separou com a minha mãe, eu tinha 4 anos. 4 anos. Então, veja aqui, eu quero que vocês pensem comigo, coloquem a cachola de vocês para pensar. Dentro do sistêmico não existe receita de bolo. Aconteceu isso, é aquilo. Aconteceu aquele outro, é aquele outro. Não. É o significado que você deu para a sua vida é que vai fazer você sair dessa fotografia, dessa parte da sua vida. Por que que dentro de uma família onde tem 5 irmãos, 5 pessoas que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, aí o pai foi ausente, o pai foi embora, o pai foi alcoólatra, se ausentou, 4 vão para a vida, prosperam, se casam, constroem famílias saudáveis e um vai para as drogas, para o vício. O significado que este deu para a ausência do pai, para a ausência daquela figura paterna foi diferente do significado que esses outros deram. Você entende que nós não podemos generalizar? A ausência de pai vai ser um drogado, vai ser um viciado. Não. O significado que eu dou vai determinar como vai ser a minha vida. Por que eu iniciei a live falando para vocês
que até o Eduardo nascer, a minha mãe era minha heroína. Ela era maravilhosa. Ela era uma mulher poderosa para mim, uma mulher corajosa, que criou os filhos sozinha, que fez e que aconteceu. Só quando o Eduardo nasceu, que eu entrei na persona mãe, em que eu me tornei mãe, que esse papel nasceu em mim, foi que eu comecei a questioná-la, que eu comecei a julgá-la, que eu comecei a apontar o dedo para ela. Foi quando eu mergulhei na minha própria dor, foi quando eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a olhar para as minhas dores, olhar para mim, escolher me tornar uma pessoa melhor, escolher conscientemente como eu ia criar a minha vida, como eu ia vivenciar a minha vida, como eu desejava experienciar a minha família. Porque eu tinha a mentalidade... Quando eu me casei, gente, eu vou fazer 25 anos de casada. Quando eu me casei, eu tinha a mentalidade, se não der certo, vai embora, gente, cada um segue sua vida. E eu tive essa mentalidade por muito tempo. Uma mentalidade de, se não der certo, a gente parte para outra. Por muito tempo eu tive essa mentalidade. Quando o Eduardo nasceu, a Valentina nasceu logo em seguida, 2 anos depois, foi que eu comecei a observar a família. Foi quando, né, nós nos tornamos uma família. Porque a família se forma quando nascem os filhos. Se não é o casal, existe o casal, marido e mulher. A família se dá quando os filhos vêm. Foi que eu comecei a olhar para a família de um jeito diferente. Que eu comecei a me olhar e pensar, meu Deus, eu preciso reformular essas crenças. Eu preciso buscar uma crença mais saudável. Eu preciso olhar para isso diferente. Foi quando eu comecei, só que como que nós conseguimos mudar uma crença? Nos observando, nos questionando, nos interrogando, olhando para nós, olhando para as nossas próprias dores. Olhando para aquilo que cria mais e para aquilo que não cria. Quando eu entendo que eu sou a única responsável por criar a minha realidade, eu posso olhar para isso como algo grandioso, ou eu posso olhar para isso, tô ferrada. Porque com essas crenças que eu tenho aqui, eu só vou criar caca. Quando eu entendi que eu sou a criadora da minha realidade, eu comecei a olhar para as crenças que a Cleia tinha, eu falei, Senhor, se eu não mudar imediatamente essas crenças, se eu não olhar para tudo isso, se eu não escolher conscientemente fazer uma mudança de 360 graus, eu vou criar caca para minha vida. Se eu sou a criadora, se eu acesso a realidade que eu escolho, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o que é que está criando a minha realidade. E eu preciso entender que o significado dos eventos que acontecem comigo, sou eu que dou. Deus nos entregou a vida e nos entregou o livre-arbítrio para escolher o significado
que nós damos para a nossa vida? Qual é o significado que você dá para a sua vida? Qual é o significado que você escolhe para os eventos que acontecem com você? A partir dessa premissa, eu comecei a observar os eventos que acontecem comigo. As coisas que acontecem comigo. E eu comecei a intencionalmente, dar significados positivos para tudo. Para tudo. Se eu sonho com A, é bom. Se eu sonho com B, é bom. Se eu sonho com C, é bom. Ah, mas sonhar? Não. Eu estou em contato direto com a fonte. Meu eu superior, fonte divina, fonte sagrada, Espírito Santo. Eu sei que você me conduz. E eu sei que não importa o que está me acontecendo, é para um bem maior. Não importa o que está acontecendo, é para um bem maior. Não importa, sabe aquela frase que nós falamos no Axis, que a gente ensina lá na classe de barras? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que é isto? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É tudo, minha querida, é tudo, meu querido. Tudo. E esse tudo a gente não separa de bom ou mal, bonito ou feio, alegre ou triste. Os eventos acontecem, as coisas acontecem e o significado quem dá é você. Ah, aconteceu algo inesperado? Ah, aconteceu algo que não era o que você previa? Sim, eu sei que isso aconteceu para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo dá certo, sempre dá certo para mim. Eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Ah, isso é positividade tóxica. O problema é seu se você quer acreditar que isso é positividade tóxica. Eu prefiro andar e acreditar na vida, numa vida alegre, numa vida divertida, numa vida feliz. Cleia, mas eu estou no meio de um furacão, eu estou no meio de um caos. Eu vivi, eu experienciei, eu vivenciei e ainda vivencio diversos furacões na minha vida. E todos eu olho como um presente. O fato de eu ter vivido minha infância, minha juventude em vários prostíbulos, em experienciar vários tipos de abusos, em viver uma vida, sabe, que não era a ideal para uma criança, eu vejo como um presente. Eu dou o significado que eu escolho dar. Eu escolho o significado para cada evento que acontece na minha vida. Ah, fiz uma escolha que não deu o que eu esperava. Fiz. Qual é o presente que tem aí? Qual é o presente que eu ainda não consigo enxergar? Qual é o presente que eu não estou conseguindo visualizar a olho nu? Mas eu sei que existe. Porque a vida é um presente. E você dá o significado para esse presente que você recebeu. Você é quem dá o significado. Com as crenças que você carrega. Com as crenças que você escolhe acreditar. Vamos lá, recapitular. Crença. Crença é um sentimento, um
um pensamento, um sentimento e um comportamento que você tem para reforçar aquela crença. Então, por que muitas pessoas não vão ganhar dinheiro na facilidade que nós temos hoje, que é na internet, com a inteligência artificial, com tudo que está disponível para nós? Por que, me pergunte, por que, Cleia? Muitas pessoas não vão ganhar dinheiro na facilidade, na alegria e na glória. Por quê? Porque carregam uma crença de que dinheiro só ganha através de muito esforço, de muito trabalho, de muito suor, de muitas lágrimas. Sim? As pessoas preferem acreditar que o dinheiro só vem com suor, sangue, lágrimas. Eu tenho uma amiga que falava, ela comprava uma roupa cara e ela falava assim, nossa, essa aqui me custou muitas lágrimas. E ela falava dando risada. E eu ouvia aquilo ali, eu falava, olha a crença aí. Olha a crença de que o dinheiro só vem com muito suor, sangue e lágrimas. Muito suor, sangue e lágrimas. É por isso que você não ganha dinheiro com facilidade. Porque existe uma crença que o dinheiro só pode vir com suor, sangue e lágrimas. Será que isso cria mais para você? Será que na era que nós estamos vivendo hoje, isso cria para você? Será? Então eu convido você a questionar, a interrogar as crenças que você tem aí sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre amizades, a crença e o significado que você deu para esta crença. Observe a sua vida, olhe para a sua vida. Aconteceu algo que deu ruim, que deu tudo errado. Dê um significado bonito para aquilo ali. Ah, aqui eu fiz algo que deu tudo errado. Isto vai me beneficiar. Isto ainda será um presente para mim. Qual é o aprendizado? Qual é o novo nível que eu estou entrando, que eu estou passando por isso? Qualquer sonho que você tenha, comece a dar um significado bonito, um significado saudável. Ah, o meu inconsciente está querendo falar comigo. Opa, meu inconsciente está querendo me alertar. Para quê? Para determinada decisão que eu ia tomar, para ter determinado negócio que eu ia fazer. Não sei. Deixa eu investigar. Começa a conversar com você, com as tuas crenças. Começa a questionar que significado eu dou para isso, que significado eu dou para aquilo. Qual é o significado negativo que eu dei para isso? Qual é a substituição do significado, de um significado negativo para um positivo? Gente, já deu 48 minutos, passou rápido, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas para eu não escolher. Eu coloquei aqui, ó, não escolha nada que não sirva para você crescer. Se você está presa, se você está preso em uma crença que te diminui, em uma crença que te enfraquece, substitua. Substitua essa crença, substitua o significado que você deu para ela. A sua função aqui agora é rastrear os teus pensamentos, os teus sentimentos e os teus comportamentos. Rastrear, a partir de agora, rastrear tudo que você pensa, que você sente e que você faz.
para que você possa mudar o significado que você deu para determinado evento da tua vida. Anotei aqui. Devo crer que isso é verdade sobre mim? Igual eu contei para vocês. Eu acreditava que eu era burra. Essa era a crença. Essa crença me empodera ou me desestabiliza? Claro que me desestabiliza. Estudei uma vida inteira e não conseguia fazer o que tinha que fazer. Quando nós somos abundantes? Quando você é abundante? Quando você é próspero? Quando você faz o que tem que fazer. Quando você faz aquilo que veio fazer. Assim você se torna abundante. Assim o universo te devolve aquilo que você está entregando. Quando você contribui. E a crença. Isso é uma crença. Crença. Esta crença é uma história que eu comprei de quem? Esta crença é uma história que eu comprei da minha mãe, é uma história que eu comprei do meu pai, é uma história que eu comprei do meu professor. Esta história me fortalece ou me enfraquece? Esta história me traz mais vida, mais saúde, mais dinheiro, mais amor, mais alegria? Ou essa história me deixa triste, me deixa doente? Questione. Tudo é verdade. Presta atenção nessa frase que eu vou falar. Tudo é verdade. Porque alguém focou naquilo ali até que aquilo se tornasse uma verdade. Tudo é verdade, porque alguém focou naquilo ali até que aquilo se tornasse uma verdade. Então a tua verdade é verdade. A minha verdade é verdade. A verdade do pastor é verdade. A verdade do padre é verdade. Qual é a verdade que cria mais para você? Qual é a verdade que te conecta à tua melhor versão? Qual é a verdade que te conecta a uma versão saudável sua, a uma versão próspera e abundante sua, a uma versão que vive um relacionamento amoroso lindo, gostoso? Qual é a verdade que faz de você um ser mais grandioso, que faz de você um ser mais feliz, mais saudável? Tudo é verdade, porque alguém focou e tornou aquilo como uma verdade. Então, se você vai em algum lugar, alguém fala algo que entra atravessado em você, que para você não faz sentido, se questione. Isso é uma verdade que eu não quero reconhecer porque bateu de frente com a minha sombra, ou isso não faz sentido nenhum para mim? Não. Isso não faz sentido nenhum eu acreditar, porque se eu acreditar nisso vai me enfraquecer. Vai me tornar menos. Eu vou ter menos vida, menos saúde, menos dinheiro. Opa, fui em algum lugar, alguém falou algo e aquilo me incomodou. Mas eu me questiono, essa é uma verdade que bate com a minha sombra, que eu não quero reconhecer porque eu estou presa em uma mentira que me enfraquece, que me desestabiliza, que me torna pequena, que me torna inválida, que não ajuda eu contribuir com o planeta e com as pessoas? Investigue-se. Busque a verdade que te torna mais saudável, mais feliz, mais amoroso,
que recebe mais amor e que doa mais amor. Saia das verdades que você comprou que não são suas, mas que você comprou da sua mãe, do seu pai, do seu professor, do seu líder espiritual. Saia das verdades que te colocam em uma caixa, que te limitam, que te fazem ficar doente, infeliz, escasso. De novo, as coisas não têm um significado nelas mesmas. Nós é que damos um significado para elas. Então, se você está preso ao significado de que você é um doutor, uma doutora, e que isso é o fim da sua vida, que se você não tiver dentro dessa persona, sendo visto e respeitado como alguém importante, qual significado você deu para um título que foi maior do que você? Ah, eu sou o empresário. Que significa, sabe, aquele empresário que ele gosta de se ver como o empresário. Só que ele está morrendo. Por quê? Porque ele não aguenta mais o significado maior que ele deu para o empresário. Quando ele se vê sem aquele título, aquele significado, ele se vê morto. Ele deu um significado maior para um título do que para ele, que é a verdade dele. Qual é a tua verdade? Sempre que te acontecer algo que você não quer para você, que você não escolheu, alguma coisa que você acha ruim, coloque, eu até anotei aqui, isto é apenas um fato. O significado sou eu quem dou. Isto é apenas um fato. O significado de bom ou ruim sou eu quem dou para isto que me aconteceu. Sempre que acontecer algo inesperado, escolha conscientemente dar um significado que vai ampliar a tua vida, que vai te colocar em uma vida mais feliz, mais saudável, mais próspera. Qual é o presente que tem aqui que eu não estou percebendo? Qual é o presente que tem por trás de toda essa situação que eu não estou conseguindo visualizar agora? Tá? Então eu já tinha anotado aqui, só porque algo inesperado aconteceu, algo deu errado, essa definição de errado é o que ferra com a sua vida. A definição, o significado que você deu para aquilo que te aconteceu. Quando você não define e nem conclui que aquilo é ruim, você se abre para novas possibilidades. Você se abre para oportunidades. E como eu realmente escolho que você se abra para oportunidades e novas possibilidades, eu vou trabalhar com vocês dia 21/11 num workshop presencial. Eu vou fazer 2 workshops antes do final do ano. Dia 21/11 presencial e no dia 5/12 online. O que nós vamos trabalhar neste workshop? Apenas ser. O que é o workshop apenas ser? É sair das definições, das conclusões, dos significados que você deu para você que ferrou com a sua vida.
é apenas ser. É você vir para um momento de olhar para você, despido daquelas máscaras, daqueles títulos que você acredita que são tudo para você. Daquele título de homem, mulher, empresário, doutor, doutora, professor, professora, mãe, pai. Olhar para você. Olhar para aquelas definições, conclusões, crenças que você comprou da sua mãe, do seu pai, dos seus professores e que ferrou com a sua vida. E que você se perdeu de você. E que você acreditou que era X ou Y. E que você ficou preso a uma fotografia da sua vida. E que te parou. E que te impossibilitou de olhar para você realmente como você é. E de dar um significado diferente para a sua vida. Dar um significado que te amplia. Você como ser humano, como mulher, como homem. Um significado que realmente vai fazer com que você se olhe no espelho e não veja somente um corpo magro, um corpo gordo, um corpo bonito, um corpo feio, sem definições e sem conclusões. É para que você saia das crenças, dos significados, das definições e conclusões que não ajudam você a criar mais. Elas só ferram com a sua vida, porque você se perdeu de quem você realmente é, de quem realmente você veio para ser. Como eu fiquei uma vida inteira. Dei um significado, dei uma definição, uma conclusão de que eu era burra. Lembra que eu falei? Crença. Vem o pensamento, vem o sentimento e vem a ação. Aquilo que como eu ajo, é para comprovar a minha crença. Comprovar a minha crença. Sentimento, pensamento, comportamento reforça a crença. Então, qual é a crença que você precisa jogar no lixo? No lixo. E se você não consegue jogar essa crença no lixo, sozinho, sozinha, venha para o workshop Apenas Ser. Para que nós juntos consigamos pegar essa crença, olhar para essa crença, mastigar essa crença e evacuar essa crença, mandar ela embora. Chega de acreditar, chega de definir, chega de concluir coisas sobre você. Chega de dar significado para eventos da tua vida que te limitaram, que te fizeram pequeno, que te fizeram pequena, que te fizeram acreditar que você era insignificante, que te fizeram acreditar que você era incapaz, que te fizeram acreditar que você não podia ser você, que era perigoso ser você, que era perigoso sentir alegria, que era perigoso sentir a leveza que é estar nessa vida. Convido você, venha para o workshop Apenas Ser, dia 21/11. Apenas ser. Vamos olhar para essas crenças, vamos interrogar, vamos investigar, vamos usar ferramentas que vão limpar tudo isso e que você vai conseguir dar um novo significado para a sua existência, ter um novo olhar para você, ter um novo olhar para a tua vida, para as tuas relações, para o teu dinheiro, para como você se relaciona com as pessoas, com o dinheiro, com você, como você se olha. Ok? Gente, já passou de 1 hora aí. Eu acredito que deve estar caindo a live, tá?
vai ficar gravada. Eu vou colocar no link da bio a inscrição para o workshop. Dia 25/11, presencial, dia 5/12, online, tá bom? Um beijo, até!